Você já deve ter ouvido várias vezes sobre a queda da França. A Blitzkrieg, os Panzers avançando rapidamente pelas Ardenas, a rendição no mesmo vagão de trem de 1918. Essa é sempre a versão alemã da história, fazendo 1940 parecer inevitável, como se o exército apenas desistisse. O lado francês é uma história completamente diferente. É sobre soldados que lutaram bravamente e foram contornados, comandantes recebendo ordens obsoletas ao chegar, e um oficial que escreveu um livro prevendo esse tipo de guerra, mas foi ignorado por seus superiores. Hoje vamos contar a história da queda da França pelo lado francês, mostrar como o sistema colapsou acima dos soldados e como foi estar do lado perdedor da derrota mais rápida da história militar moderna. Vamos começar esclarecendo algo. A versão popular de 1940 é mais ou menos assim. A Alemanha tinha a revolucionária Blitzkrieg, enquanto a França estava presa ao passado com um exército relutante, mas não foi bem assim. Quando a ofensiva alemã começou em 10 de maio de 1940, a França colocou em campo cerca de 3.000 tanques contra aproximadamente 2.400 da Alemanha. O exército francês mobilizou cerca de 5 milhões de homens, tornando-se a maior força militar da Europa Ocidental. E o equipamento também não era antigo. O Char B1, bisotanque pesado da França, pesava cerca de 32 toneladas, tinha um canhão de 75 mm montado no casco e um canhão de torre de 47 mm, além de até 60 mm de blindagem frontal. Para comparação, o tanque alemão mais comum na época era o Panzer III, que tinha cerca de 30 mm de blindagem frontal e um canhão de 37 mm. A arma antitanque padrão alemã, o PaK-36 de 3,7 cm, não conseguia penetrar o Char B1 pela frente a qualquer distância. As tripulações alemãs o apelidaram de batedor de porta por isso. O tanque médio, Sommeur S-35, tinha um canhão de 47 mm e 40 mm de blindagem fundida bem inclinada, e muitos observadores militares da época o consideravam o melhor tanque de sua classe no mundo. Então, a questão não é porque a França era fraca, a questão é porque a França perdeu, apesar de ser forte, e essa é uma resposta muito mais interessante e muito mais perturbadora. A resposta inicia com a visão do exército francês sobre o combate. Após a Primeira Guerra Mundial, os militares franceses criaram a doutrina La Bataille Conduite, ou Batalha Metódica. A guerra moderna seria rápida e letal demais para decisões ágeis. Em vez disso, as operações deveriam se desenrolar em fases cuidadosamente planejadas e rigidamente controladas. Cada ataque era meticulosamente preparado, com artilharia com tiro registrado, flanco protegido e reservas posicionadas antes do avanço. Havia uma lógica nisso. A França havia perdido quase 1.400.000 soldados na Primeira Guerra Mundial, cerca de 4% de toda a sua população. O país não podia se dar ao luxo de enfrentar outra guerra de atrito com operações ofensivas agressivas. A linha Maginot, que custou cerca de 3 bilhões de francos e se estendia ao longo da fronteira alemã, foi projetada para fazer uma coisa: forçar qualquer futuro ataque alemão a passar pela Bélgica. Assim, ganharia tempo para o exército francês ir ao norte e enfrentá-lo lá. E funcionou exatamente como planejado. Os alemães não atravessaram a linha Maginot. Eles atravessaram a Bélgica e as Ardenas. As fortificações funcionaram. O problema foi tudo o que veio depois. A doutrina francesa via os tanques como a artilharia era vista na Primeira Guerra Mundial. Eram armas de apoio, distribuídas em pequenos grupos para divisões de infantaria. Os franceses, ao invés de reunir blindados em divisões rápidas para romper e explorar brechas nas linhas inimigas, dispersaram seus tanques na linha de frente em grupos de 30 a 50 veículos. A infantaria liderava e os tanques acompanhavam. A comunicação foi outro desastre. A maioria dos tanques franceses não tinha rádio e as tripulações usavam bandeiras ou desciam para se comunicar. Mudanças no campo de batalha impediam que as unidades de tanques fossem redirecionadas rapidamente, pois não havia como alcançá-las. Compare com as divisões Panzer alemãs, onde cada tanque tinha rádio e comandantes de divisão podiam redirecionar formações inteiras em poucas horas. O ciclo de comando francês para decisões importantes durava cerca de 48 horas da observação à ordem. O ciclo alemão era medido em horas, às vezes em minutos. Isso significava que, quando um comandante francês recebia um relatório, o analisava, emitia ordens e essas ordens chegavam às unidades, a situação já havia mudado completamente. As unidades francesas respondiam sempre onde os alemães já tinham passado, não onde estavam. E é aqui que Charles de Gaulle entra na história. Pois ele previu e declarou isso publicamente.
Em 1934, de Gaulle publicou um livro chamado Vers l'armée de métier, que em tradução livre significa Rumo a um exército profissional. Nele, ele argumentou que a França precisava criar divisões blindadas concentradas, equipadas com tanques modernos e apoiadas por aeronaves, capazes de realizar operações ofensivas rápidas, independentes da infantaria lenta. Ele descreveu quase exatamente o tipo de guerra que os alemães usariam 6 anos depois. O alto comando militar francês rejeitou a proposta. A batalha metódica era a doutrina. Os tanques apoiavam a infantaria. De Gaulle era considerado um subordinado difícil, com ideias opostas às do exército. É irônico que oficiais alemães realmente tenham lido o livro de Gaulle. Se isso influenciou ou não a doutrina blindada deles é debatido, mas o fato é que a França tinha alguém que previa o futuro da guerra e, em vez de ouvi-lo, deram-lhe um cargo burocrático. Em 1940, de Gaulle era coronel. Quando a guerra começou, ele ainda defendia as mesmas ideias. A França criou as divisões cuiraçadas de reserva tardiamente, organizou-as às pressas e as usou de forma fragmentada, não como a força de ataque concentrada idealizada por de Gaulle. Quando o ataque alemão aconteceu em 10 de maio de 1940, de Gaulle estava comandando a 4ª DCR, ela havia sido formada recentemente. Ela tinha unidades faltando e estava prestes a ser lançada no maior desastre militar da França. O plano dos aliados era o Plano Dial. Com o ataque alemão, as melhores unidades francesas e britânicas avançariam ao norte até a Bélgica para enfrentar o inimigo às margens do rio Dial. Era um plano razoável contra a invasão direta pelas planícies belgas. Os alemães não planejavam uma invasão direta. Enquanto o grupo de exércitos B atacava Bélgica e Holanda, atraindo os aliados ao norte como planejado, o verdadeiro golpe veio pela floresta das Ardenas com o grupo de exércitos A. O alto comando francês achava as Ardenas intransponíveis para grandes forças blindadas. O terreno tinha floresta densa, estradas estreitas e vales íngremes de rios. Deslocar uma divisão Panzer ali parecia impossível. Os alemães fizeram isso com 7 divisões Panzer. Em 12 de maio, tanques alemães estavam no rio Mosa, em Sedan, enfrentando unidades francesas que nunca deveriam ser a principal linha de defesa. As melhores divisões estavam 200 quilômetros ao norte, na Bélgica, combatendo o que acreditavam ser o ataque principal. O que aconteceu em Sedan em 13 de maio mudou tudo. O 19º Corpo Panzer de Guderian cruzou o Mosa, usando ataques concentrados de Stukas em vez da tradicional preparação de artilharia. Os Stukas não apenas destruíram posições, eles destruíram o moral. Reservistas da 55ª Divisão de Infantaria Francesa, uma divisão de reserva da Série B que nunca foi destinada a resistir a um grande ataque, enfrentaram horas de sucessivos bombardeios de mergulho. As sirenes dos Stukas foram feitas para causar pânico, e conseguiram. Com a travessia da infantaria alemã em botes de borracha, parte da linha francesa se rompeu. Após garantir a cabeça de ponte, os alemães passaram a atravessar blindados. A estrutura de comando francesa, concebida para operações deliberadas, em fases, não reagia rápido o bastante. Ordens de contra-ataque foram emitidas, depois canceladas, depois reemitidas e então adiadas. Quando as reservas blindadas francesas chegaram, a cabeça de ponte alemã já era profunda demais para ser contida. Aqui, a experiência do soldado francês individual se destaca, algo ausente nas versões tradicionais da história. Enquanto o sistema desmoronava, milhares de soldados franceses ainda lutavam. O problema era que nada do que faziam importava. Ordens chegavam, dizendo às unidades para manterem posições que já haviam sido contornadas horas antes. Comandantes criavam defesas e descobriam que tanques alemães já estavam 30 quilômetros à retaguarda. Tripulações de tanques franceses que venciam os panzers alemães recuavam para reabastecer e descobriam que os depósitos já haviam sido tomados ou abandonados. As estradas eram o pior. Milhões de civis franceses e belgas fugiam para o sul, congestionando tudo com carroças, carros e pedestres. Os comboios militares estavam parados. Os reforços não chegavam à linha de frente, enquanto os Stukas metralhavam as colunas de refugiados, misturando o tráfego militar e civil em um grande alvo imóvel. Soldados franceses viam civis sendo mortos nas mesmas estradas que tentavam usar para chegar às próprias posições. Oficiais subalternos disseram ter recebido ordens escritas citando posições no mapa já ocupadas pelos alemães no dia anterior. Um comandante de batalhão recebeu ordens para contra-atacar um entroncamento 15 quilômetros atrás da linha alemã. Quando ele relatava a impossibilidade da ordem, sua própria posição também já tinha sido contornada.
O sistema lutava uma guerra para a qual se preparou, mas ela já não existia. Um claro exemplo de soldados franceses lutando bravamente numa batalha já decidida pelos escalões superiores é o vilarejo de Stein, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Sedan. Stein estava em um terreno elevado com vista para a cabeça de ponte alemã e sua manutenção era crucial, pois podia ameaçar o flanco sul da ofensiva alemã. Entre 15 e 17 de maio, forças francesas e alemãs lutaram por esse vilarejo em alguns dos combates corpo a corpo mais intensos de toda a campanha. O vilarejo trocou de controle diversas vezes em 3 dias, com ambos os lados lançando ataques e contra-ataques nas mesmas ruas e prédios. E uma ação em Stein se tornou um dos combates envolvendo um único tanque mais notáveis da guerra. Em 16 de maio, um Char-B-1 bis teria atravessado diretamente o vilarejo controlado pelos alemães. O canhão de casco de 75 mm e o canhão de torre de 47 mm enfrentaram tanques alemães, canhões antitanque e posições de infantaria enquanto o tanque avançava. Vários veículos alemães foram destruídos. Ao retornar às linhas francesas, a tripulação do tanque contou cerca de 140 marcas de impacto na blindagem. Nenhuma delas havia penetrado. Os projéteis antitanque alemães de 37 mm ricochetearam na blindagem frontal de 60 mm do Char-B-1, exatamente como os engenheiros franceses haviam projetado. Mas Stein não importava. A ofensiva alemã em Sedan já havia avançado 50 km e seguia crescendo. Os soldados franceses venciam confrontos individuais, mas isso não alterava o resultado, pois a guerra era perdida no nível da grande estratégia e da velocidade operacional, não pela coragem ou poder de fogo. No dia 17 de maio, uma semana após o início da ofensiva alemã, o coronel de Gaulle recebeu ordens para atacar em direção à cidade de Montcornet com sua 4ª DCR. A divisão estava incompleta, faltava parte de sua infantaria e artilharia orgânicas. Ela era tão nova que algumas unidades quase não treinaram juntas. Mas de Gaulle atacou mesmo assim. O objetivo era ameaçar o flanco dos blindados alemães que avançavam para o Canal da Mancha. De Gaulle avançou com tanques e sua vanguarda chegou perto de Montcornet, interrompendo o suprimento alemão e causando alarme na retaguarda alemã. Por algumas horas, parecia o tipo de ataque blindado concentrado que de Gaulle descrevia há 6 anos. Então vieram os Stukas. Sem apoio aéreo e infantaria para manter o terreno conquistado pelos tanques, de Gaulle teve que recuar. Ele atacou novamente em 19 de maio em Crécy-sur-Serre e mais uma vez em Abbeville de 28 a 30 de maio. O ataque em Abbeville foi seu maior sucesso, repelindo as forças alemãs e capturando centenas de prisioneiros. De Gaulle foi promovido a general de brigada em 1º de junho, tornando-se o general mais jovem do exército francês. Mas nesse ponto, a campanha já tinha acabado em todos os aspectos que importavam. Ele estava certo sobre a guerra blindada, certo sobre concentração, certo sobre velocidade, e a prova disso veio tarde demais para mudar qualquer coisa. Enquanto Charles de Gaulle lutava, o alto comando francês se desintegrava. O general Gamelin, comandante supremo, instalou seu quartel-general no castelo de Vincennes sem transmissor de rádio. Ele se comunicava por mensageiro em motocicleta e por telefone. Quando ocorreu a ruptura alemã em Sedan, Gamelin demorou mais de 24 horas para entender a dimensão disso. Em 19 de maio, Gamelin foi substituído pelo general Weygand, de 73 anos, chamado de volta da Síria. Weygand passou seus primeiros dias visitando a linha de frente e avaliando a situação, o que significou que, durante quase uma semana, o exército francês ficou praticamente sem direção estratégica durante a fase mais crítica da batalha. O general Gaston Bellot, comandante do Grupo de Exércitos 1, a formação responsável por todo o setor norte, incluindo as melhores divisões francesas e britânicas, morreu em um acidente de carro no dia 21 de maio. Ele era o único oficial com visão total da frente norte e morreu sem informar seu substituto. Enquanto isso, a força expedicionária britânica recuava para Dunkerque. Unidades francesas enviadas ao norte da Bélgica pelo Plano Dial estavam isoladas, com panzers alemães entre elas e o resto da França. As ordens continuavam, mas eram para uma batalha que já não existia. Mantenha esta linha. Contra-ataque agora. Contate esta unidade. Cada instrução pressupunha uma frente que já havia se deslocado ou uma unidade já destruída ou isolada. Paris foi declarada cidade aberta em 10 de junho. Tropas alemãs entraram em 14 de junho.
O armistício foi assinado em 22 de junho no mesmo vagão ferroviário em Compiègne, onde a Alemanha havia assinado o armistício em 1918. Hitler organizou esse detalhe de propósito. Em 6 semanas, o maior exército da Europa Ocidental foi derrotado. A França sofreu cerca de 90 mil mortos, 200 mil feridos e quase 1.900.000 prisioneiros. As baixas alemãs em toda a campanha foram aproximadamente 27 mil mortos e 111 mil feridos. Esses números mostram uma catástrofe além do que a coragem individual poderia evitar. Soldados franceses que haviam lutado, muitos deles com bravura e eficiência em seus próprios combates, foram para campos de prisioneiros de guerra ou retornaram a fazendas e cidades em um país que já não existia como antes. Alguns se juntaram à resistência. Alguns seguiram de Gaulle para Londres. A maioria ficou o restante da guerra em campos alemães de prisioneiros de guerra. Os homens que cumpriram seus deveres e lutaram suas batalhas foram derrotados por uma falha de sistema tão total que nada do que fizeram em seu nível poderia ter mudado o resultado. Após a guerra, o exército francês se reconstruiu exatamente em torno dos princípios que Charles de Gaulle defendeu em 1934. Formações blindadas concentradas. Comunicação por rádio em cada veículo. Decisão rápida, sem depender de comando centralizado. Tudo pelo que ele foi ignorado virou doutrina padrão. As lições de 1940 foram aprendidas. Só que antes custaram à França seu país.